Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde a presença do Senhor nos acompanha a cada passo, a cada instante, a cada momento. Um dia onde o Senhor cuida de nós. Nunca duvide desse cuidado, desse amor, dessa proteção. Afinal de contas, nós dormimos e acordamos e estamos aqui, guardadas pelo Senhor. O Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos livra, o Senhor que nos dá direção. E nós já declaramos que esse dia é um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Então nós vamos orar e vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, com o coração grato, com o coração, Senhor, satisfeito de toda a Tua bondade, Pai. Somos gratos, Senhor, porque até aqui a Tua forte mão tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos conduzido, tem nos direcionado, Pai. Tem sido o nosso baluarte, Senhor, tem sido a nossa direção, tem sido o nosso leme, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício de amor, por nos tirar de escravidão, nos tirar de cativeiro, nos tirar, Senhor, de tormento, Senhor, de dores e angústia, Pai. Então nós agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, é a sua bondade, fidelidade, misericórdia, favor imerecido está sobre nós, Senhor. Pedimos a Ti hoje, Senhor, fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, Jesus, de uma forma especial, de uma forma individual, de uma forma única, que somente o Senhor é capaz de nos falar, Pai. Fala, Senhor, fala daquele jeito que só nós sabemos que o Senhor possa falar, Deus. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, como ferramenta útil, Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas o Teu Espírito falando, Senhor. Ah, Senhor, usa minha boca, usa minha voz, Senhor. Que o Senhor fale através de mim, que todo eu caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Eu entrego a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Leva a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções cativas a Cristo. Que o Senhor tire todo e qualquer pensamento intruso que tenta roubar-nos da Tua presença, Senhor. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, que as nossas emoções sejam submissas a Cristo, Senhor. Nós declaramos o senhorio de Cristo sobre este lugar, sobre cada casa, sobre cada família, Senhor, sobre cada pensamento, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, mais uma vez, acampa os Teus anjos ao nosso redor, nos livra, nos guarda, Senhor, nos protege, Senhor, nos dá estratégia, Senhor, nos traz revelação, ó Pai, da Tua palavra, nos dá, Senhor, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, um coração sedento pela Tua palavra, um coração desejoso de estar na Tua presença, de receber cada vez mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, todo eu caia por terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que momento precioso é o momento de estarmos na presença do Senhor, aprendendo cada vez mais com a palavra do Senhor e os nossos patriarcas. Semana passada falamos um pouquinho sobre Abraão e essa semana nós estamos falando sobre ainda Sarai. O que aprender com essa mulher, o que aprender com as atitudes dela, com a postura, com o comportamento, com as decisões que ela teve que tomar, com os erros também, afinal de contas, todos eram como eu e você, seres humanos, pessoas passíveis e possíveis de grandes erros e tomadas de decisões erradas. E uma das principais características de Sarai é que ela era dócil, que ela era meiga, que ela era gentil. Com tudo isso, com toda essa delicadeza, com toda essa gentileza, não impediu que o seu coração ficasse ansioso e ela fosse uma mulher também precipitada. Foi isso que nós falamos anteriormente sobre a vida dela, sobre não aprendemos com os erros dela para que nós também não tomamos esse tipo de caminho, de colocar, como diria, a carroça na frente dos bois e saímos aí atropelando. Como fazer isso? Somente através do Espírito Santo, que é quem nos guia, quem nos dá estratégia, quem nos dá direção, que nós oramos, Senhor, cuida do meu coração, cuida das minhas emoções, eu estou ansiosa, eu estou querendo tomar partido, Senhor, essa decisão é correta? Foi tudo que não aconteceu aqui nessa história, mas nós vamos falar hoje sobre um trecho que começa essa questão, levando em consideração que todas as vezes que nós estudamos sobre a vida de
Sarai, depois Sara, a delicadeza que sempre é apontada em relação a ela, que ela sempre foi uma mulher muito gentil, delicada, meiga, obediente. E eu estava aqui pensando, né, o Espírito Santo falando comigo sobre isso, como o mundo, muitos anos, né, às vezes até antes da gente existir, tenta de todas as formas destruir em nós mulheres essa característica de ser delicada, de ser gentil, de ser meiga. Como as coisas acontecem para que nós perdemos essa característica e nos tornamos agressivas. Nós sabemos que a agressividade é uma característica masculina, não estou falando de forma pejorativa, estou falando que é necessário que o homem tenha uma certa agressividade, afinal de contas ele está aqui para defender a sua família, sua esposa, seus filhos, não sair daí por aí brigando com todo mundo, mas faz parte da composição masculina ser um pouco mais agressivo, afinal de contas os hormônios deles trabalham para que eles sejam um pouco mais tem essa agressividade. Essa agressividade nos homens faz com que eles tenham tomada de iniciativa, que eles tomem iniciativa, que eles avancem e que eles prossigam, sabe, assim, no papel do qual eles foram criados. Já não faz parte da nossa característica como mulher. Não faz parte. Mulheres agressivas, mulheres briguentas, mulheres barraqueiras, mulheres que usam palavras de baixo calão, já não faz parte da nossa característica. Nós somos criadas para ser delicadas, nós somos criadas para ser meigas, precisas nas palavras, de uma forma mais humanizada, porque o Senhor nos deu um cérebro com tantas palavras. Acredita-se que o homem fale entre falar verbalmente, pensamentos em torno de 3.000 palavras diárias. A mulher fala 9, eu até acredito que tem mulher que fala tranquilamente umas 50.000 palavras de tanto que ela pensa. Então existe a palavra falada, o que é dito e o que é pensado. Nós mulheres não paramos com essa conversa interna. E isso é tentado de todas as formas ser imputado de nós, ser arrancado de nós essa delicadeza, essa sutileza. O Senhor nos fez dessa forma e o Senhor se agrada quando nós exercemos aquilo que foi feito para ser daquele jeito. Nós louvamos ao Senhor e glorificamos o nome do Senhor quando nós agimos de acordo com o que Ele nos criou. Ou seja, toda mulher foi criada sim para ser delicada, assim como a rosa. Não é porque ela é delicada que ela é frágil, não é porque ela é delicada que ela é boba, não é porque ela é delicada que ela vai se quebrar a qualquer momento. Pelo contrário, quando nós vemos as rosas ali no seu caule, ali tem muitos espinhos. Ela é delicada, mas ela tem resistência. Ela é delicada, mas ela sabe se defender. Ela é delicada, mas ela tem força, ela tem raízes profundas. E onde que são essas raízes? Obviamente que as nossas raízes estão no Senhor. Nós somos sim delicadas, meigas, gentil, e, de certa forma, também com uma certa fragilidade. Porém, o Senhor colocou em nós alguns espinhos, colocou em nós uma proteção. Lembrando que os nossos espinhos nos remetem ao que? Às nossas emoções, aos nossos sentimentos, como nós mulheres lidamos com esses próprios espinhos, o controle das emoções, dos sentimentos, sabe? É isso que o mundo quer, que você seja agressiva para que você saia da sua identidade. Mas aqui no Mulheres como Esther, nós vamos aprender, assim como a rainha Esther, mantemos ali a nossa postura, assim como a nossa matriarca, que é Sarai, mantemos ali um equilíbrio diante dessas emoções. Nos mantemos mulheres equilibradas. Como que fazemos isso? Na palavra, somente através da palavra, que o Espírito Santo vai nos exortar, vai nos conduzir, vai nos capacitarmos a exercermos a nossa verdadeira identidade. Essa é a palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração, que nós sejamos como Sarai, que a nossa característica seja de uma mulher delicada. Eu sei, todas nós perdemos a compostura em um determinado momento, todas nós acabamos tendo atitudes até mesmo agressivas. Eu mesmo já fiz coisas que eu falo, meu Deus do céu, isso não era eu saí totalmente de mim, quebrei coisas, né, quebrei uma coisa na verdade só, perdi a compostura ali diante daquela situação que eu sei que foi uma seta, foi um laço de Satanás para quebrar isso que o Senhor colocou em mim, mas a minha identidade ela é imutável, eu sei exatamente quem eu sou e assim eu permaneço. Então se você como mulher
algum dia já perdeu a linha, já saiu quebrando coisas, saiu da sua identidade, não se preocupe. Ore ao Senhor, peça perdão, você já está perdoada, já foi jogada no mar do esquecimento e volte para sua verdadeira identidade. E uma das características dos nossos espinhos é a falta de paciência de esperar. Sarai não foi diferente. Sarai, ela diz o seguinte: após muitos anos esperando, ponderando e esperando, resolveu cuidar ela mesma da situação. Deu o marido para a criada, meu Deus, H, achando que H poderia conceber e ter um filho que depois seria considerado filho de Abraão e de Sarai. Ismael foi o resultado, junto com tumulto e problemas que duraram por gerações. Vamos entrar aqui na palavra em Gênesis 16 diz o seguinte: e tu irás a teus pais em paz falando 15. 16 diz o seguinte: Agar é dada por mulher de Abraão. É todo um capítulo do 1 ao 16, tá? E eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o seu filho que teve com Agar de Ismael, e era Abraão da idade de 80 anos quando Agar deu à luz. Eu vou contar toda a história aqui. A Sarai teve a genial ideia que naquela época era permitido que a mulher desse a sua escrava ou uma outra mulher para seu marido. Uma ideia genial, né? Genial. E ali conceber seu filho, aquele filho seria considerado filho daquele casal, que é junto com a primeira esposa. E Sarai cansou de esperar, foi exatamente isso que ela fez. Abraão fez um sacrifício muito grande de conceber, né, de ter ali o ato com aquela escrava, que alguns estudos apontam que ela tinha aproximadamente entre 20 e 30 anos. Falar que nem o pastor Mac Anderson, Miss Deserto, né, com certeza deveria ser uma mulher muito bonita. Ele fez esse sacrifício, né, muito difícil esse sacrifício para ele. E ali, né, ele teve um filho com ela que se chama Ismael, que era para ser ali, segundo os pensamentos de Sarai, ser o filho que o Senhor tinha prometido para Abraão, que seria o qual ia ser a grande nação de Abraão. E aconteceu, como diz aqui na Bíblia, tudo causando que tumulto por gerações. Tudo isso pelo quê? Pela falta de paciência, de aguardar as promessas do Senhor se cumprir. Lembra que nós começamos falando sobre as características boas da nossa personagem? A nossa matriarca, o quanto ela é delicada, sutil, generosa, amorosa, e todas essas características, sim, ela continuou sendo essa pessoa, porém com o coração angustiado e não sabia mais como fazer. Afinal de contas, ela já tinha ali seus 70 anos e ainda continuava sendo uma bela mulher. Porém, a angústia, o tempo da espera nos traz impaciência. E essa impaciência que nos faz perder justamente o que? Todas as nossas características boas que o Senhor colocou. Então, o que acontece? Quando ela decide dar sua escrava, seu marido faz esse sacrifício, e ali ele tem o filho com ela, durante esse processo de gestação de Agar, Sarai perdeu a compostura, começou a tratar muito mal a sua escrava. Tem ali toda uma provocação também de Agar, que começou a se achar o que realmente ela não era, que ela ainda continuava como escrava. Ainda que estivesse carregando um filho do seu dono, ela não saiu da posição de escrava. Mas o que aconteceu? Com toda essa loucura, né? Para nós aqui ocidentais isso é uma loucura, mas lá no Oriente Médio, ainda mais naquele tempo, era algo e é algo normal até hoje. Mas com toda essa loucura, o que acontece? Sarai começa a perder as suas características de mulher doce, de mulher amável, e ela começa a maltratar ali a sua escrava, porque ela não consegue lidar com as consequências daquilo que ela mesma produziu. Ou seja, o que eu quero dizer com isso?
que o tempo da espera é um dos tempos mais difíceis da nossa vida. Sabemos que temos uma promessa, ter a certeza e a convicção de que o Senhor vai fazer, só que ainda não aconteceu. Para mim, para você, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, pode demorar muito tempo. Só que o Senhor, ele está acima do tempo. Ele é o próprio tempo. Como fazer para lidar com essa espera sem perdermos a nossa verdadeira identidade de filhas, de delicadas, de mulher calma, de mulher sensata? Como fazemos para mantermos essa identidade que o Senhor nos deu? Como eu falei no começo, somente através da condução e da direção do Espírito Santo, somente através de Jesus, somente através do sacrifício da cruz, que nós podemos nos achegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Essa palavra que determina a minha vida, essa palavra que me conduz, o meu coração, as minhas emoções, os meus sentimentos estão turbilhão. A minha mente, a minha cabeça, ela não consegue pensar da mesma forma que o meu espírito tenta conduzir. Então, é muito difícil nós termos uma palavra, termos uma direção e não ver isso se construir. Foi exatamente essa impaciência de Sarai que resultou em tumultos, gerações e brigas que duram até hoje. Até hoje nós temos 2 nações guerreando entre si: Ismael e Isaac. Israel e toda ali a região do Oriente Médio. Até porque quando Agar foge e ela tem um encontro divino com o anjo fala para ela que o que ela está carregando é uma nação poderosa, uma nação valente. E isso que se torna, é isso que se torna. Ismael é conhecido como um flecheiro, um arqueiro muito valente, destemido, e foi para cima. Então essas nações até hoje guerreiam com Israel. Tudo por conta da falta de paciência de alguém que tinha uma palavra, que tinha certeza e convicção que o Senhor ia cumprir, mas não soube esperar. Então, qual que é a grande chave de toda essa história? Que a impaciência pode, por algum momento, por algum instante, corromper ou tentar deturbar a nossa verdadeira identidade. Como eu comecei falando, a nossa identidade não é identidade de desespero, não é identidade de angústia, não é uma identidade de agressividade, não é uma identidade daquela que toma a frente. Lembra, eu sou viúva, mas para você, mulher que é casada, a decisão é do seu marido. Ainda como nós falamos que muitas mulheres se rolem de cólica ao ouvir isso, é isso que o Senhor estabeleceu. Mas lembrando, maridos, que a mulher é submissa ao homem que a ama como Cristo amou a igreja. O que isso quer dizer? Ele dá vida por essa mulher. Ele não vai colocar essa mulher em situação vexatória, não vai colocar ela na situação de humilhação, não vai colocar ela para baixo. Pelo contrário, Jesus nos ama, ele deu a vida por nós. E ele sempre coloca o quê? Em nós uma identidade de filha, de vencedor, de ricamente abençoada, profundamente amada. É essa identidade que o seu marido tem que valorizar em você. É ele quem te coloca para cima, é ele que te coloca, ele te ama. Os homens têm um mandamento específico: amai a sua esposa. Amai a sua esposa. O homem que ama jamais, jamais. Ele pode até cometer um deslize ali no momento de raiva, de tudo, e falar o que não deveria falar, mas ele reconhece que ele errou, ele volta lá, pede perdão e conserta a situação. Aquele homem que é bruto sempre, e é pior ainda, aquele que agride, isso é caso de polícia indiscutível. E as mulheres são submissas a esse homem que é um sacerdote, é um amigo, é um companheiro, é um parceiro. É muito fácil se submeter a esse tipo de homem, que é o homem que o Senhor descreve para todas nós. Amém? Então que fique hoje a palavra no seu coração, que a impaciência, a pressa e o querer resolver pode inclusive tentar destruir a sua verdadeira identidade que o Senhor te deu. Não permita que a pressa, que a correria, que todas as circunstâncias mundanas roubem de você aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que te formou para que você seja delicada, mansa, obediente e submissa. Lembrando que a submissão sempre, sempre, sempre vem antes ao Senhor. Qualquer submissão que fere os princípios do Senhor, para mim e para sua vida, já tá fora.
Entendeu? Qualquer submissão que fere os princípios que o Senhor estabeleceu já não é mais submissão. Aí já entramos numa escravidão. Que essa palavra ministra o seu coração de uma forma especial. Leia em Gênesis, a partir do... Hoje nós falamos sobre o capítulo 16. Eu fiz um resumo, porque é uma história muito incrível. Fiz o resumo do capítulo 16, que é quando acontece tudo isso. E leia, medite nessa palavra. Peça ao Senhor, Senhor, não quero ser. Não quero ter a minha identidade deturpada. Eu sou como Sarai. Eu sou mansa, eu sou humilde, eu sou delicada, eu sou forte, mas na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, estabelece a minha verdadeira identidade, a qual o Senhor me formou para ser. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor.